Antes de orarmos, pare por um momento, respire. Você pode estar começando mais um dia preocupado com contas, responsabilidades, decisões, expectativas. Mas existe uma verdade maior do que qualquer preocupação que esteja ocupando sua mente agora. Se você está em Cristo, você já é espiritualmente rico. E o problema é que muitos filhos de Deus vivem como mendigos espirituais. Vivem tentando conquistar o que já foi dado. Vivem pedindo o que já receberam. Vivem buscando identidade em lugares errados. Efésios 1:3 declara algo extraordinário. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não diz que Ele vai abençoar, diz que Ele já abençoou. Você entende o peso disso? Em Cristo, você já foi abençoado com tudo o que precisa para viver espiritualmente pleno. Mas aqui vem a confrontação. Se você já foi abençoado, por que ainda vive como se estivesse espiritualmente vazio? Se já foi escolhido, por que ainda busca aprovação desesperadamente? Se já foi adotado, por que ainda vive com mentalidade de órfão? Se já foi aceito, por que ainda se define pelos erros do passado? Talvez porque você sabe a verdade, mas ainda não vive a partir dela. E isso é perigoso, porque o inimigo não pode remover sua herança, mas ele tenta convencê-lo de que você não a possui. Ele trabalha na sua mente, sussurra: você não é suficiente. Você ainda não mudou. Você não merece. Você sempre será assim. Mas a palavra diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido você em Cristo. Antes do seu primeiro erro, antes do seu maior fracasso, antes do seu maior acerto. Você não é um plano emergencial. Você é parte do propósito eterno de Deus. Deixe isso penetrar. Você foi amado antes de existir. Você foi escolhido antes de falhar. E não apenas escolhido. Efésios 1:5 diz que você foi adotado. Adotado não por obrigação, mas segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, foi prazer dele, foi desejo dele, foi alegria dele trazer você para perto. Mas aqui está outra confrontação. Você vive como filho, ou ainda pensa como escravo. Filho vive em segurança. Escravo vive em medo. Filho confia. Escravo tenta provar valor. Filho descansa no amor do Pai. Escravo vive ansioso por aprovação. Romanos 8:15 diz que recebemos o espírito de adoção. Então, por que ainda vivemos como se Deus estivesse distante? Talvez porque ainda tentamos dividir o coração. E Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Não existe meio termo, ou Cristo é o centro, ou outra coisa está ocupando o trono. E muitas vezes o que ocupa esse trono não é algo escandaloso. É sucesso, é conforto, é reputação, é controle. Mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Cristo nos empobrece espiritualmente. Você pode ter muito materialmente e ainda ser pobre espiritualmente. Mas se você está em Cristo, você é rico de algo que nunca pode ser roubado: perdão, aceitação, redenção, a presença do Espírito Santo, a garantia da eternidade. Romanos 8:1 declara que não há condenação para os que estão em Cristo. Então por que você ainda se condena? Quem você está ouvindo? A cruz já resolveu sua dívida. Você está coberto de graça. E Deus não apenas escolheu, adotou, aceitou e redimiu você. Ele selou você. Efésios 1:13 diz que você foi selado com o Espírito Santo. Selado significa marcado como pertencente. Você não está solto no mundo.
Você não está espiritualmente vulnerável. Você pertence a Deus. E Filipenses 1:6 garante que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Então pare de duvidar do processo. Pare de achar que Deus desistiu porque você ainda não é perfeito. A obra está em andamento. Agora eu quero que você reflita. Você tem vivido como alguém espiritualmente rico ou como alguém espiritualmente carente? Você acorda consciente da sua herança ou acorda dominado por ansiedade e comparação? Porque a riqueza espiritual não é sobre emoção, é sobre identidade. E identidade muda postura. Quando você sabe quem é em Cristo, você não precisa competir, não precisa provar, não precisa se desesperar. Você começa o dia diferente, com segurança, com gratidão, com reverência. Agora, vamos orar. Se puder, pare por um instante, respire lentamente. Deixe o barulho diminuir. Este não é um momento apressado, é um momento eterno. Pai Celestial, eu me aproximo de Ti não como alguém tentando conquistar algo, mas como alguém que já foi abençoado em Cristo. Mesmo quando minhas emoções não sentem, mesmo quando minhas circunstâncias não confirmam, eu escolho crer na Tua palavra. O Senhor declarou que eu já fui abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. Então hoje eu começo este dia não como alguém carente, mas como alguém herdeiro. Não como alguém rejeitado, mas como alguém adotado. Não como alguém condenado, mas como alguém redimido. Se essa verdade confronta seus pensamentos, declare em silêncio: eu sou rico em Cristo. Pai, muitas vezes eu vivi abaixo da minha identidade. Busquei validação em pessoas. Busquei segurança em resultados. Busquei paz em controle. Mas nada disso sustenta minha alma. Hoje eu rejeito mentalidade de órfão. Eu não sou abandonado. Eu não estou sozinho. Eu não estou tentando chamar tua atenção. Eu já sou teu filho. Espírito Santo, revela se ainda existe em mim mentalidade de escravo. Se eu ainda vivo tentando provar valor. Se eu ainda vivo com medo da rejeição. Se eu ainda duvido do teu amor. Expõe o que precisa ser curado e cura. Pai, eu agradeço porque antes de eu nascer, o Senhor já havia pensado em mim. Antes do meu primeiro erro, já havia graça preparada. Antes da minha primeira vitória, já havia propósito estabelecido. Nada na minha vida te surpreende. Nada me remove da tua mão. Nada pode desfazer o que o Senhor decidiu em Cristo. Senhor Jesus, obrigado porque na cruz minha dívida foi paga. Eu não preciso adicionar nada ao teu sacrifício. Eu não preciso compensar o que já foi resolvido. Eu não preciso viver carregando culpa que já foi cancelada. Eu recebo tua redenção. Eu recebo tua aceitação. Eu recebo tua graça. Diga em seu coração: eu recebo a graça. Pai, ensina-me a viver consciente da tua presença. Se eu fui selado com o Espírito Santo, então não estou vazio. Se eu fui marcado como teu, então não estou perdido. Se o Senhor começou a boa obra, então ela não será abandonada. Quando eu me sentir inseguro, lembra-me de quem eu sou. Quando eu me sentir fraco, lembra-me de quem habita em mim. Quando eu me sentir tentado a voltar aos velhos padrões, lembra-me que eu fui chamado para algo maior. Hoje eu escolho alinhar minha mente com a verdade. Renova meus pensamentos. Se pensamentos de inferioridade surgirem, substitui por identidade. Se pensamentos de comparação surgirem, substitui por gratidão. Se pensamentos de medo surgirem, substitui por confiança. Romanos 12 diz para não me conformar com este mundo.
Então, eu rejeito mentalidade moldada por cultura. Eu rejeito valores que competem com teu reino. Eu escolho ser transformado pela renovação da mente. Senhor, guarda meu coração. Não permita que riqueza material defina meu valor. Não permita que sucesso defina minha paz. Não permita que a aprovação humana governe minhas decisões. Que Cristo seja o centro, que Cristo seja o fundamento, que Cristo seja o maior tesouro. Espírito Santo, cria em mim fome por justiça, fome pela tua palavra, fome por santidade, fome por comunhão. Não quero viver superficialmente, não quero apenas sobreviver espiritualmente, quero frutificar. Jesus disse que quem permanece nele dá muito fruto. Então ensina-me a permanecer em oração, em obediência, em dependência. Apartado de ti eu nada posso fazer, mas em ti eu tenho tudo o que preciso. Pai, trabalha em mim tanto o querer quanto o realizar. Alinha meus desejos com os teus. Se houver ambições desalinhadas, corrige. Se houver prioridades distorcidas, ajusta. Se houver distrações que roubam minha devoção, remove. Que minha vida seja reflexo de alguém que entende sua herança espiritual. Que minhas decisões revelem que eu sei quem sou em Cristo. Que minha postura revele que eu confio na tua obra. Hoje eu começo este dia diferente, não buscando identidade, mas vivendo a partir dela. Não buscando aceitação, mas descansando nela. Não buscando segurança, mas firmando-me nela. Eu sou escolhido, eu sou adotado, eu sou aceito, eu sou redimido, eu sou selado, eu sou teu, e nada pode mudar isso. Em nome de Jesus, amém.